Uma das principais coisas que devem ser consideradas para um bom universo é a ambientação. Desconsiderando a primeira sessão de Ordem, que nem o Cellbit sabia direito o que ele queria com aquilo, o Segredo na Floresta já nos dá uma situação que é completamente sem saída, onde não importa o que eles fizessem, alguém sairia perdendo. E pra mim, esse é um dos principais pilares para definir o Segredo na Floresta como a melhor temporada, em questão narrativa, que a gente tem até hoje. O paranormal era um mistério. A gente não fazia ideia como ele funcionava. Dezenas de inocentes morreram, a Liz envelheceu, o Arthur ficou sem braço, o César sem pai e o Joey saiu com 1 de sanidade. Um simples mistério de uma morte numa cidade do interior se tornou em um fim de uma civilização inteira. E falando assim pra quem não assistiu o Segredo na Floresta, faz parecer que foi um salto muito grande, mas foi escalonado de uma forma tão coesa que até hoje, pelo menos pra mim, é a melhor temporada em questão de crescimento. E a reta final da temporada ainda cria mistérios para um futuro ainda maior. Se o Santo Berço era só uma parte de algo muito maior, como parecia naquele papel, a gente deveria temer o futuro. Isso até é um pouco metalinguagem, né? Porque o elemento da temporada é morte, tempo, temer o futuro. Mas então a gente foi pra Desconjuração. E a frase que o Cellbit abre a temporada é: a desconjuração é brutal. E talvez tenha sido. Todo o mistério envolvendo o Kion, os scriptas, marcados, a seita das máscaras, era um poder muito distante, e toda a luta parecia ser a última. Apesar de uma primeira parte em que as pessoas consideram corrido, eu não acho tanto, mas as pessoas acham, e uma segunda parte que eu terei de concordar que é um pouquinho arrastada, ainda se manteve muito consistente. O medo não era só dos personagens, mas era do público também. Quem não tremeu com a granada do Kaiser, com a morte da Beatriz, com as loucuras da Eren, com o Arthur protegendo a Ivete, ou com o Joe indo pra cima das criaturas com 1 de vida. E a cereja do bolo foi um final majestoso. O Kian não só roubou o corpo de um protagonista, mas matou o personagem mais amado da temporada, em um sacrifício que até hoje, certamente, é um dos, se não o momento mais marcante de Ordem. Se na última temporada o dano maior havia sido no universo, porque tinha acontecido centenas de mortes, em Desconjuração quem sofreu mais foram os players e o público. Sobraram 3 protagonistas, e um deles a gente ainda nem tinha tanta certeza assim, apesar de na música literalmente dizer que ele vai voltar. A ânsia do futuro dessa história e o medo movia nossa curiosidade. E então, a queda. Apesar de Calamidade ter inúmeras qualidades e eu gostar realmente da temporada, proporcionalmente também tá cheia de erros. Desconsiderando a Seção 0, nós já fomos inseridos em um cenário cheio de ação. Em 4 episódios nós tivemos um grupo novo de protagonistas, que infelizmente foram rasos como uma poça de água, tirando o Gal, porque o Gal era da hora que a gente já tinha visto ele em Desconjuração. O Joe havia voltado, e havia voltado na minha opinião um pouco rápido demais, porque contando os episódios não tinham sido 6, que ele ficou fora. Uma ordem inteira da Itália havia sido eliminada. O literal diabo apareceu. E um livro milenar, que deve ser o objeto mais importante do universo de Ordem, que a gente tem conhecimento até agora, foi apresentado. Isso tudo em 4 episódios. Um pouquinho acelerado, você não acha? E nos próximos 3 a gente já teve a luta contra um dos seres mais poderosos do universo do Ordem, que é o Anfitrião. É claro, talvez o orçamento e todas as novidades que foram introduzidas não permitiram a temporada fluir melhor. É nítido que foi corrido, e o próprio Cellbit já falou que ele tinha outros planos. Os marcados do Kian são a maior prova disso, que era pra ter metade da temporada deles, metade da temporada da Ordo Realitas, que pra ser sincero, eu já não acho tão legal essa ideia. Mas eu admito que é corajoso fazer isso. Então a gente teve o que na minha opinião é o maior freio de Ordem, que é o sistema. Cara, eu não vou entrar no mérito de que é uma cópia de Tormenta, que acho que todo mundo já tá cansado de escutar isso. Mas o que eu vou trazer é uma coisa que eu acho que poucas pessoas comentam, que é como o sistema distorce tudo que é apresentado pra gente sobre o paranormal. Em Desconjuração, o Gal praticamente matou o Veríssimo com 2 ataques. Ele não poderia morrer, mas vocês entenderam. Em Calamidade, ele aguenta o Kian. Nem tanto, mas ele aguenta. É nítido que ele tá mais forte. Os efeitos do paranormal sobre os personagens foram reduzidos, e apesar de como o sistema se apresenta como algo investigativo com combate, vamos ser francos, já estamos cansados de escutar isso, a comunidade inteira fala isso. É um sistema de combate, com fagulhas de investigação. Só no Sobrevivendo ao Horror que a gente teve modificações que dá pra dizer que é minimamente ok para o que Ordem propõe, mas ainda não é o suficiente para corresponder ao que ele almeja ser. Enfim, a síntese. Ordem almeja ser um universo cruel. O medo traz as mais terríveis e poderosas criaturas da mente humana para a realidade. Quanto menos a gente souber sobre o paranormal, é melhor. É o lema do maior símbolo da luta contra o paranormal que a gente tem, que é o Veríssimo.
E eu não tô dizendo que isso que o Veríssimo fala é regra pro universo, mas isso é o que pelo menos deveria significar e ser coeso pros personagens que estão dentro da ordem. Deveria ser um fardo lidar com o paranormal, até porque ele é objetivamente mais forte que a realidade. Isso já foi dito inúmeras vezes. Mas na prática, utilizando o sistema como referência, ele é praticamente só um Dark Fantasy moderno. Ele tá muito mais perto de um Chainsaw Man e de um D&D do que ele realmente se propõe. A proposta que ele traz, e sempre trouxe, é diferente do que a gente tem na prática, entende? Que a gente tem que usar o sistema como regra, até porque é o livro de regras. E é claro, o próprio Stefano, roteirista, sempre fala isso, que a história se adapta ao sistema. Mas se for assim, a gente nunca vai ter um sistema definitivo. E se a gente for seguir as regras, entre aspas, do sistema, teria como matar o Deus da Morte de formas completamente idiotas. Não me entenda mal. Eu gosto muito do universo de Ordem, eu acho que ele é muito bem construído em questão de escrita mesmo. Só que o sistema limita muito ele. E mesmo com Sobrevivendo ao Horror e o Arquivos Secretos ajudando a tentar concretizar o que o sistema de Ordem deveria ser, acaba virando uma coxa de retalhos, porque ao mesmo tempo que o Celpt deixou de usar a forma normal do sistema e optou por usar outra, a forma normal não está teoricamente errada, porque é forma normal. Contextualizando, desde Quarentena, o Celpt não usa mais o sistema padrão, ele usa o do Sobrevivendo ao Horror. Só que a forma do Sobrevivendo ao Horror com as regras opcionais é diferente das regras teoricamente normais. Não está errado, mas as duas se contradizem. Eu vou tentar explicar melhor. Se em Apocalipse o Celpt continuar usando a forma alternativa do sistema, o Dante vai estar bem mais fraco do que ele estava em Calamidade. Isso acaba se contradizendo, porque a força dos personagens vai variando. Uma coisa é o Veríssimo mudar de uma temporada para outra de Desconjuração para Calamidade, que realmente teve uma virada brusca do sistema. Mas outra coisa é você não conseguir medir a força entre quem é mais forte, entre o Labirinto e o Dante, porque o Dante não usa a conjuração complexa e o Labirinto usa. E não é por opção, é porque as regras da campanha são assim. Então, a gente chega no elefante invisível no meio da sala. Tem algo em Ordem que nunca me incomodou, mas recentemente, repensando tudo que aconteceu, acabou que eu cheguei na conclusão que esse é o maior defeito de Ordem em questão narrativa e em sistema, que é a frase, o paranormal está mudando. E no começo, claro que isso não foi um problema, porque o próprio Celpt não sabia o escopo que Ordem ia se tornar. Mas uma coisa é sair de O Segredo na Floresta, que usava um sistema patenteado, que não era propriamente para Ordem, que usava termos que já pertenciam a outras coisas, tipo exoterroristas e Ordo Veritatis, que tudo bem, eu acho que ninguém nunca reclamou sobre isso ser um problema, porque é completamente plausível. Mas uma coisa é sair de O Segredo na Floresta para Desconjuração. E outra coisa é Desconjuração ou Calamidade, que seja, até Hexatombe. Pensem comigo, o paranormal ele é anacrônico. Tanto que a Agatha criou um ritual que foi usado no passado. Só que a forma que o paranormal muda, não. Exemplificando para ficar mais palpável, o Veríssimo de Desconjuração e o Segredo na Floresta, ele é muito mais fraco que o Veríssimo de Calamidade. Mas tudo bem, o paranormal mudou. Só que ao mesmo tempo, ele também é muito mais fraco do que o Veríssimo de Sinais do Outro Lado, que se passa em 1990 e alguma coisa. E para mim, isso banaliza qualquer mudança que acontece no paranormal, porque ele pode mudar de novo e o Labirinto deixar de ser forte, o Dante deixar de ser forte, o Arthur virar o ser mais poderoso, o Veríssimo deixar de ser poderoso, o Kian ficar mais forte, ficar mais fraco. Como que a gente consegue medir isso? Uma coisa é usar o paranormal estar mudando para uma situação tipo o que aconteceu de O Segredo na Floresta para Desconjuração, mas outra coisa é essas alterações mudarem completamente a forma como um personagem se porta diante do paranormal. O Veríssimo de Desconjuração não chegaria aos pés do Veríssimo de Calamidade em questão de força. Como ele interage com o paranormal muda completamente. E para uma história própria, se fosse só para consumir o RPG, até dá para engolir. Mas então, pra que um livro de regras tão falho? O que adianta eu querer usar o paranormal se ele toda hora vai mudar? Se eu quiser criar uma história narrativamente coesa com o universo de Ordem, eu ter que alterar um monte de coisa. Tudo bem, todo mundo faz a história que quiser, não precisa ter a ver. Mas e quem quer ter a ver? E quem quer trabalhar no mesmo universo que o Veríssimo tá lá, que a Agatha tá lá? Como é que eu faço isso? Porque em uma temporada tem uma força, na outra ele tem outra.
E usa conjuração complexa porque o Selbit usa. Mas o sistema, isso é regra opcional. E aí? O PD, ele é obrigatório ou é o P ainda? Como que funciona isso? Sem falar de que, em questão de sistema mesmo, a gente já tinha se acostumado com quem céus gosta de usar conjuração complexa. O ocultista com conjuração complexa é um ótimo exemplo disso. Porque o ocultista, ele é pra ser mais forte mesmo. O paranormal deixa ele mais forte porque ele está literalmente usando o paranormal. Mas a forma com que isso foi feita no sistema padrão acabou sendo completamente distorcida com a conjuração complexa, com o PD, acabou desbalanceando tudo e ficou um caos. Tudo bem que tem o fardo, por ser um ocultista. Obviamente teria que ter um fardo, mas esse fardo deveria ser narrativo, envolvendo, sei lá, sanidade. Não uma regra que ninguém gosta. Uma regra que, inclusive, desbalancia o que já era estabelecido. Porque o ocultista era para ser mais forte, mas pela conjuração complexa, ele deixa de ser mais forte. Ele talvez ainda seja, eu não... Na real, não é. Não é, porque o combatente é, de longe, o mais forte. Em força por força, o combatente é o mais forte. Mas não deveria ser o ocultista, porque o paranormal é literalmente mais forte que a realidade. Mas daí a gente volta pra chover no molhado. Por que isso acontece? Por um simples motivo, meus queridos. Porque uma certa empresa teve preguiça de fazer um sistema próprio e só chupou de Tormenta. E vendo eles que Ordem Paranormal era só um Tormenta Dark Fantasy moderno, eles foram lá e fizeram Sobrevivendo ao Horror, Arquivos Secretos, que tenta, mas acaba virando o que eu já falei, uma coxa de retalhos que não é nada, que é um Tormenta super quebrado e batido. Porque, vou ser sincero, eu gosto muito de poderes paranormais novos, de rituais novos, de trilhas novas, mas quando você sabe que vai ser sempre a mesma coisa, é um pouco broxante. O Monstruoso, eu acho que foi o maior respiro que a gente teve, porque realmente é algo mais legal, algo mais narrativo. Mas ainda assim, é matar monstro por matar monstro. Eu confesso pra vocês que eu gosto mais do sistema que foi usado em Desconjuração do que no atual, tá? Porque pelo menos lá dava pra ver que era difícil. E eu sinceramente preferia que adaptassem o sistema de Desconjuração pra algo mais elaborado do que eles só pegassem um outro sistema e mudassem pra uma estética Ordem Paranormal. Mas há uma luz no fim do túnel, meus queridos compatriotas. Tem aquele projeto lá que a gente não sabe do que se trata. E eu torço muito pra ser uma V2 do livro. E que eles tentem se desvencilhar de vez de Tormenta, daquelas perícias, daquele combate chato, arrastado. E foquem em algo mais narrativo. Dê mais personalidade pros elementos, pra como eles lidam com a ficha. Porque acabou que virou númerozinho por númerozinho. Vez ou outra tem um poder paranormal, alguma coisa que você tem que pensar e interpretar. Ou realmente fazer uma narrativa melhor. Porque eu gosto de combate, mas não quando você tá em um Nex alto e tem que ficar 40 minutos pra dar um simples ataque, em que um sistema mais narrativo e menos focado em combate, mais investigação, resolveria essa situação. E eu não posso dizer que eu acho o sistema de todo ruim, porque realmente com o Sobrevivendo ao Horror e com os Arquivos Secretos deu um pouquinho mais de alma, mas ainda é só um Tormenta modificado. E Tormenta não é um sistema bom para o que Ordem se propõe. Mas, parando de chover no molhado, eu realmente espero que numa V2 do livro eles definam tudo, é esse sistema e ponto. Porque já mudou demais, tem regras demais, que a gente acaba não sabendo mais qual que é a verdadeira regra, a regra definitiva do sistema. Mas não é só isso que eu tenho para falar. Tem algo que não é tão comentado, mas que é relevante para se dizer. Não só pelo sistema, mas como pelas coisas andaram pelo andar da carruagem, como a gente foi mais sabendo sobre o paranormal, não tem como a gente ter medo dele. Não tem. Se a gente sabe tudo sobre ele, acaba sendo só lore por lore. Tiveram, acho que 3 vezes em Ordem que deu pra sentir uma alma, que pra mim era o que definia a Ordem. Eu posso estar errado, porque é a minha visão, o que eu senti como Ordem. Que foi em O Segredo na Floresta, em Desconjuração e em O Segredo na Ilha. E um pouquinho Sinais do Outro Lado. Que é a dúvida, o medo de não entender como o paranormal funciona. Que notoriamente tem uma lore muito legal. Eu não vou mentir, eu gosto bastante de como o paranormal funciona. Dos elementos, do próprio medo. Só que eu acho que deveria ser mais medo e menos conhecimento. Porque a gente tem muita informação sobre como o paranormal funciona. Muita. Mas daí a gente chega no dilema. Se vai ter um sistema, tem que ter como ele funciona. Então, pra mim,
Não entendam isso como eu tô decretando que é um lixo, mas eu acho que Ordem cavou a própria cova, no sentido de que onde ele mais se engrandece é no desconhecido. E criando um sistema e todas as explicações de como ele funciona, e com o decorrer da carruagem, o Selbit vai ter que ser muito cuidadoso. Porque, ao meu ver, ele está se aproximando muito mais de um Chainsaw Man do que de um horror. Mas, de certo modo, eu também estou otimista. Porque eu não sei se vocês acompanham o canal, mas para quem acompanha, eu falo muito sobre o que é Tenebres e sobre o que pode ser Calamidade. E se realmente for trabalhado do jeito certo, pode ser muito bom. Muito, muito bom e criar dilemas morais realmente muito interessantes que, por vezes, o Selbit tentou apresentar. Com o Kian podendo ser um herói, com sendo só perspectivas diferentes. E isso pode realmente acontecer de uma forma magistral, que não foi engrandecida, que nunca foi tão bom assim em nenhum outro momento. Porque o Selbit tinha essa missão de tentar aparecer dois lados, só que sempre foi Kian é um vilão. Só que com o Tenebres e com tudo que eu propus, que eu não vou abordar tanto nesse vídeo, realmente tem muito potencial de ser algo muito bom. E algo que, sinceramente, não vou dizer que é inovador, mas que eu não vejo com tanta frequência. Mas para isso, precisa de um sistema bom. De novo, eu não desgosto tanto desse sistema como parece no vídeo, mas eu acho que ele podia ser tão melhor, tão melhor. E como fã de Ordem, eu queria realmente que fosse melhor. Ou pelo menos com regras definitivas. Mas quem sabe as verdadeiras regras não estejam escondidas no Grimório. E o livro final de regras seja o Grimório. Isso seria muito hype. Fica a ideia pra Jambu. Beijão. Bom, gente, mas eu acho que foi isso. Você pode discordar de mim. Eu sempre falo isso em todo vídeo, você não precisa concordar. Mas mantenha o respeito. Disclaimer final, que eu acho que é bom dizer. Eu não detesto a Jambu. Mas quando eu vejo uma decisão ruim, que eu acho ruim, eu tenho que dizer que eu acho uma decisão ruim. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta, dá um like, se inscreve se você não é inscrito. Se você conseguir dar um hype, que ia me ajudar muito. É isso. Fui.